Oi, isto não é um audiobook. Eu já tinha gravado esse vídeo anteriormente, mas infelizmente eu estava com duas fontes de áudio aqui no OBS, porque eu estou aprendendo a usar o OBS. E aí ficou com eco, né? Então eu não sei nem se eu vou conseguir falar as mesmas coisas que eu havia falado antes. Mas eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque acho que faz parte, né? Eu acho que faz parte, é bom a gente estar compartilhando essas coisas, pelo menos as minhas indagações, as minhas encafifações, como eu estou dizendo, porque eu fiquei encafifado com essa questão. Deixa eu puxar o microfone um pouquinho mais para cá, para ficar mais próximo de mim, né? Então, assim, pelo menos estou vendo que o áudio tá funcionando. Eu coloquei uma tela verde aqui atrás, né? E botei essa foto, né? De um carinha subindo a escada, né? Tem mais um taquinho aqui atrás de mim, que ali, ó, estão vendo? Porque assim eu recebi um e-mail, né, de um rapaz. Eu não sei se ele é um rapaz ou se é um homem já feito, né? Eu recebi entre Natal e Ano Novo um e-mail desse cara que me segue através dos podcasts da vida, não sei, me parece que é através do Deezer, né? E ele me mandou um e-mail, né, que, assim, dizendo que me seguia e tal, né, que gostaria de tomar um café comigo, que ele está aqui perto, ele está aqui numa cidade próxima, né, bem próxima aqui, em frente da Bahia Sul, né, que ele gostaria de me conhecer e tomar um café comigo. Eu achei muito legal, só que eu disse para ele que não estava podendo ir naquele período porque eu tinha feito a operação na gengiva, mas que talvez depois do ano novo, quem sabe, isso poderia acontecer. Ok. Aí depois eu recebi um outro e-mail dele dizendo que, falando de um áudio, que eu não me lembro agora o nome, de que no Deezer estava muito baixo, né? E que ele tinha visto que não era problema na máquina dele, né? Eu fui ver o áudio e para mim estava normal, pelo menos aqui no YouTube, né? Porque eu faço tudo num mesmo programa. Eu gravo no Audition e depois edito num outro programa, né? E eu gero tanto o arquivo para o YouTube como o arquivo para os podcasts, que eu faço o upload deles, a upagem deles através do Castbox, e o Castbox dirige para todos os agregadores de podcast, como o Spotify, o iTunes, Deezer, Podbean e outros tantos, né? Menos esses vídeos e as lives, né? Mas todos os audiobooks, né, são transformados em somente áudio para poder estar entrando no podcast dos agregadores. Não obtive resposta. Até que cheguei a passar o link para ele do canal aqui do YouTube, para ele ver se aqui no YouTube o som continuava baixo, né? Em realidade, ele dizia que o fundo musical estava um pouco atrapalhando a narração. Para mim estava normal, não estava atrapalhando, né?
até que eu recebi um outro e-mail dele agora, esses dias, e eu fiquei encafifado com o e-mail, fiquei pensando muito assim, não estou entendendo exatamente o que que ele pretende e li e reli muito o e-mail dele para poder dar uma resposta, tá? Eu não vou citar o nome, eu acho que não vem ao caso, mas eu acho interessante poder estar lendo para vocês o que ele me mandou nesse último e-mail, no dia primeiro, né? E ele diz o seguinte: o tom que você usa nos audiobooks é simplesmente fantástico. A dramaticidade, a singularidade de cada um, o cerne emocional que você coloca. Não sei muito bem o grau de sua intenção ou consciência no processo, mas, a meu ver, você está transferindo pedaços de você nessas peças de arte. Óbvio, né, que eu, enquanto ator, estou sempre transferindo pedaços meus, coisas minhas, subjetivas, né, quando eu faço a narração e a interpretação dos contos, né, dos poemas, das músicas. Eu sempre me coloco, né, então são pedaços de mim. Se é teu objetivo, continua ele, deixar um legado, apesar de você ser muitíssimo mais novo do que minha avó, que ainda desce e sobe escadas, blá, 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 tem tantos anos de idade, você certamente está tendo êxito, ao menos nesta faceta de sua arte. Não sei se eu estou tendo êxito, né? Eu não sei se eu estou tendo êxito. Eu estou fazendo o trabalho que eu gosto, estou tentando agradar vocês que escutam, fazendo essas parcerias com outros canais, trazendo coisas, né, novas, diferentes, né, possibilidades diferentes. Eu não sei o que que é ter êxito, né? Não sei exatamente o que que é ter êxito de alguma forma, né? Eu acho que eu faço um trabalho legal e vocês curtem, vocês comentam, vocês se inscrevem, vocês mostram para outras pessoas. Se isso é ter êxito, eu estou tendo êxito, né? Se for uma questão de êxito financeiro, não, não estou tendo êxito financeiro nenhum, 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 nenhum. Mas essas coisas que eu estou falando com vocês, eu não respondi para ele. Seguindo o e-mail, ele diz: talvez agora você entenda com mais clareza por que me decidi pleitear sua mentoria. Hã? Hello? Pleitear minha mentoria? Ele não havia falado nada a esse respeito, ele apenas queria tomar um café comigo, me conhecer, mais nada. Talvez nesse café ele pudesse falar alguma coisa a esse respeito, tá? Você realmente trilha um bom caminho na arte, mais elogios, que eu fico lisonjeado, né? Mas eu posso dizer a vocês, gente, que, sendo bastante franco, sem ser pedante, sem ser orgulhoso, sem nada, sabe assim, com toda a minha clareza e franqueza que eu sempre tenho com vocês, é muito legal a gente receber elogio, mas foi-se o tempo em que elogios demais, né, como o fantástico, caminho da arte, né, que eu estou tendo êxito, foi-se o tempo em que isso me deixava, sabe,
Foi-se o tempo. Quando eu era mais jovem, eu ficava bem cheio de mim, assim, sabe? Hoje não. Hoje não, eu não fico contente, fico feliz, né? Mas eu volto a dizer, eu sou mais um entre outros tantos, né? Que são tão bons quanto eu, né? E tem gente muito melhor que eu, muito melhor que eu. Ele, então assim, ele não havia falado nada de mentoria. Ele mora em outro estado, ele mora no Distrito Federal, e ele diz que vai começar a treinar Kenjutsu com um mestre de Aikido assim que ele retornar para a cidade dele em fevereiro ou março. E segue dizendo que achei conveniente te ver ao menos uma vez pessoalmente antes de, quem sabe, começar a te consultar e pedir orientação toda semana nesse outro caminho, o da escrita, que tanto amo e que me consome, Depois de um café, conversarmos livremente pelo WhatsApp, por exemplo. Eu não tenho dinheiro, quem tem, né? Mas na minha cultura pessoal, se eu lucrar profissionalmente em algum segmento, é meu dever honrar meus mentores nesses processos. Então, de certa forma, não deixa de ser um café com intenções de um acerto profissional, uma startup literária, promovendo cursos com palestras, quem sabe. Seu legado pode se expandir para outros caminhos. Sabe, eu fiquei sem entender todas essas coisas realmente, porque, assim, startup literária, cursos com palestras, expandir meus caminhos, né? Ele fala, tem uma coisa aqui que ele fala, né? Da onde é que está, sabe? Porque ele quer ser. Eu me perdi aqui, não sei até se eu já falei. Porque ele quer se tornar um escritor profissional, né? Tem coisas que ele, né? Assim, eu não tenho dinheiro, mas minha cultura pessoal, se eu lucrar profissionalmente. Mas tinha uma parte aqui que ele falava claramente nisso de se transformar em escritor profissional. Não estou achando. Eu estou tentando achar aqui, né? Bom, não importa, não importa isso. Bom, em primeiro lugar, é assim, escritor profissional, eu nem sei se existe escritor profissional, né? Não existe talvez o curso de letras em alguma universidade nesse país, deva de formar escritores, né? Assim como o curso de cinema forma roteiristas, né? Então, assim, mas escritor profissional eu não conheço, eu realmente desconheço. Quanto a mentoria, né? Esse é o ponto principal. Eu não me acho capaz de dar mentoria, essa palavra tão na moda hoje em dia, né? Mentoria, consultoria, que antes era consultoria, agora é mentoria. Eu não me acho capaz de fazer uma mentoria ou consultoria para quem pretende escrever.
Primeiro, porque eu não sou escritor, né? Eu não sou escritor, eu sou ator. O que eu respondi para ele foi um e-mail bem comprido, né? Que eu desejei feliz ano novo para ele. Eu disse que havia lido e relido algumas vezes o e-mail para entender exatamente o que ele estava pedindo. E respondi para ele que eu não posso fazer mentoria com ele sobre escrever, porque Carlos Eduardo, não sou escritor, eu sou ator. Se fosse ele uma orientação como ser ator, como eu trabalho, acho que até seria viável, né? E mesmo assim, eu disse para ele, atores trabalham das formas mais diversas uns dos outros. A forma de ler um texto, de narrar, a respiração e o interpretar um texto sempre vai variar de cada um. E também, claro, das orientações que ele recebe da direção. Na minha forma de narrar, como eu não tenho um diretor externo, alguém que esteja externamente vendo, né, e ouvindo o que eu estou narrando, eu mesmo me dirijo, né? Assim como eu já dirigi peças de teatro ao longo da vida. Voltei a dizer a ele que eu não sou escritor, sou ator, tenho formação em psicologia. Assim, eu não me vejo com uma capacidade para dar uma mentoria como ele deseja. Aliás, volto a dizer, esse termo mentoria está na moda, né, recentemente. Falei para ele que o que poderia, como eu já havia feito num outro e-mail, era dar algumas sugestões, né, que eu já havia dado, que é ler muito, exercitar muito, escrever, anotar ideias, escrever, reescrever muito do que foi escrito, anotar as ideias, guardá-las, desenvolvê-las ou não, e de repente desenvolvê-las quando surgiu uma oportunidade ou quando ele se sentir inspirado, né, para a gente se sentir inspirado para poder desenvolver aquela ideia. E que o mais importante, assim como em todas as artes, era ter disciplina. Eu até falei para ele que eu havia encontrado uma página, né, que Tolstói, porque eu me lembrei que eu li algumas coisas, li um último conto do Tolstói, né, que eu encontrei uns conselhos que o Tolstói dá para escritores. E falei, e mandei o link, né? E assim, tem até aqui, eu vou ler para vocês também os conselhos. Tem 5 conselhos. Primeiro, não tenha pressa em escrever, tá? O, o Tolstói, em segundo lugar, sugere escrever só quando encontrar um conteúdo novo. Em cada item desses ele vai desenvolvendo. Ele diz, né, que há muitos descritores e poucos escritores. Gente que vê na palavra uma oportunidade de ser ouvido sem se importar com a necessidade de ter algo a dizer. A terceira, escreva como vier, depois revise e encurte. Quarto, diz o Tolstói que os melhores pensamentos vêm pela manhã. Isso segundo ele, eu não sei, né? No quinto, ele diz que nas melhores histórias não sabemos de que lado o autor está. Ele diz que descobrir que uma história deixa uma impressão mais profunda quando é impossível dizer de que lado o autor está, né? Então, assim, eu mandei esse link para ele, tem cada desses 5 conselhos, ele desenvolve, o Tolstói desenvolve, né? E
que seria interessante ele dar uma olhada, e isso já outros autores já falaram, né, mas a questão da disciplina é importantíssimo, é sentar pelo menos meia hora na frente do computador, de um caderno, com a caneta na mão, de uma máquina de escrever, sabe, do que for, de um gravador, e dizer e colocar as ideias para fora, né? Aí eu disse para ele que ele fala em cursos, né? E eu digo que várias pessoas aqui no YouTube me pedem isso, por exemplo, como narrar, e eu não me acho apto para tal, eu não me acho com essa capacidade. Imagina capacidade para dar consultoria para quem quer vir a se tornar um escritor profissional. Eu não sou escritor. E que eu sempre digo que para narrar tem que saber gostar, tem que ler, tem que ter voz, todos nós temos, não importa a voz, a gente pode melhorar a voz, é claro, com exercícios e tudo mais, né? Mas é saber ler, né, em voz alta. E aí encontrar as sutilezas dos textos e tudo mais, né? Como aquelas histórias que a gente ouvia de avô, avó, tio, tia, pai e mãe, né? E que eram contar, era coisas orais, e que eles criavam todo um clima, né? Para que a gente entrasse, né, de cabeça na história de Ali Babá e os 40 Ladrões, de Cinderela, Branca de Neve, sabe? Essas coisas assim, né? Então, não tem muito o que dizer, sabe? Eu já tentei dar cursos presenciais, isso quando eu ainda estava em São Paulo, que eu tinha um espaço, né, que eu queria fazer oficina para atores, né? Todo mundo dizia: ai, que legal, que ótimo, que maravilha, eu vou. Não apareceu ninguém, não apareceu ninguém. Eu arrumei tudo, fiz o marketing, fiz propaganda, não apareceu ninguém, né? Então, assim, eu disse para ele que eu não posso, não podia e não posso ser mentor dele, sabe? Não posso, porque eu não tenho formação como escritor, eu não sou escritor, eu até escrevo de vez em quando. Eu trabalhei durante um tempo numa consultoria onde eu desenvolvia os treinamentos, né, os treinamentos de habilidade, ou skills, como era chamado na época, e que eu escrevia e passava para quem ia aplicar o treinamento, e muitas vezes era eu que fazia o treinamento também, né, como o institucional. E para isso eu me cercava de tudo que eu podia, para entender como era o funcionamento da empresa e o funcionamento do trabalho no qual as pessoas iriam ser treinadas, né? Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler, a gente tem que perguntar, e ir anotando tudo para poder estar criando alguma coisa, principalmente na área do institucional e na área do treinamento de habilidades, na formação de pessoas, né, naquilo que elas vão trabalhar, tá? E que falei para ele, eu espero que eu não tenha desanimado ele, né? Porque quem sou eu para desanimar alguém? Hoje em dia, a maioria dos escritores, pelo menos eu conheci gente assim, acaba pagando, né, para ter seus livros impressos, né, porque mandam seus livros para editoras, grandes editoras, mas as editoras, a maioria não está interessada em pegar desconhecidos, a não ser que seja um livro muito bom, né? Mas fora isso, a maioria manda
encontra ditas editoras que em realidade são gráficas, né? E que tu tem que despender um dinheiro para estar produzindo esses exemplares, né? E depois tu tem que estar fazendo campanhas no Catarse, no Apoia-se, no Benfeitoria, para poder estar vendendo esses livros, né? Para poder estar pelo menos recuperando o dinheiro que tu investisse. E que nunca é pouco, né? Nunca é pouco, porque às vezes a tiragem, eu não sei se conseguem fazer uma tiragem de 50 livros, né? Eu acho pouco. Quanto menos livros tu mandares imprimir, mais caro fica. Então tu tem que fazer uma tiragem maior, né? Para que o preço diminua, e mesmo assim não é barato. Mas são ditas editoras que não têm nem isso que eu conheço, né, gente? Eu posso estar completamente errado. Que não fazem sequer uma revisão de texto, né? Que tem erros na datilografia, na digitação dos textos, que não tem um editor que leia todo o conteúdo e diga, olha, tira essa parte está demais, ou muda essa parte de lugar e coloca em outra, cria um capítulo aqui, cria outro capítulo acolá, isso aqui tu coloca tudo junto, não, aqui deixa ser separado, né? Falta essa orientação de um editor realmente, né? Para com que o seu escritor possa fazer um sucesso, de ter um capista legal, né? E ter uma divulgação, né? É o que a gente imagina, né? É o que a gente glamoriza, é o que a gente vê nos filmes, muitas vezes, né? Que as pessoas, os escritores têm seus agentes e tudo mais. Nós não temos essas coisas aqui, só os grandes, né? Assim como os grandes atores têm seus agentes que buscam trabalhos para eles, né? Então, assim, as coisas são feitas desse jeito. Então, assim, eu não quis desestimulá-lo, né? Mas é uma realidade que eu conheci e que a pessoa precisa conhecer, né? Tanto é que, assim, a maioria dos escritores acabam trabalhando em outras coisas até para bancar esse trabalho que eles estão fazendo, né? Para poder estar imprimindo os seus livros e fazendo indo para essas plataformas para poder estar conseguindo o dinheiro, muitas vezes assim, conforme tem, eles dão prêmios, né? Então, tu acaba remetendo o livro para quem colaborou, tu manda o livro autografado, tu manda o livro com marca-página, tu manda o livro com um pôster, sabe? Não é, sabe? Então, assim, para poder estar retirando, né, recebendo de volta esse dinheiro que foi gasto, né, que foi gasto para impressão do livro e que muitas vezes está cheio de erros, porque não existe uma revisão, não existe uma revisão final. No vídeo anterior eu falei que eu trabalhei numa sessão de editoria, que eu era datilógrafo, nem era digitador, era datilógrafo, né, em que era uma fundação, os técnicos faziam todos os seus livros, era tudo manuscrito mesmo, aí vinha para uma revisão, para o setor de revisão dessa área da editoria, se fazia, o pessoal responsável pela revisão fazia a revisão, passava para a gente mandava a bala na digitação e voltava para a revisão outra vez, e a revisão, se tivesse erro,
retornava para a gente, porque era tudo feito com páginas, né? Na página tal tá errado, foi digitado errado, porque passava erro e a gente tinha que consertar, né? E assim também antes eu trabalhei nos serviços jurídicos de uma empresa onde os advogados faziam as suas petições também manuscritas, né? E assim, alguns com um português impecável, mas outros com um português que, pelo amor de Deus, que nós, os datilógrafos, acabávamos fazendo a revisão de texto para eles, né? Quando a gente digitava as petições, né? E então assim, porque eu fui aprendendo, então eu tenho um repertório disso, mas eu não sou revisor, eu não sei ensinar a alguém como escrever. Como eu disse, eu sou de dar pitaco, eu meto o dedo, né? Eu meto o dedo, eu digo, que legal isso, quem sabe assim, usa essa fonte assado, né? Por exemplo, esse poema, assim, esse final tá muito, né? Quem sabe tu tira essa palavra, porque essa palavra é tão boba, né? Sem essa última frase, o teu poema vai crescer muito mais, né? Mas, e aí a pessoa vai aceitar ou não, né? Vai aceitar ou não. Então, assim, mas eu não sou apto, não tenho capacidade de dar uma mentoria, de dar uma orientação e de dar um suporte, uma consultoria para quem quer ser escritor. Quem quer ser escritor tem que saber português, tem que saber gramática, tem que saber pontuar, tem uma série de coisas. E se não sabe fazer isso, escreve e depois tem que mandar para alguém para fazer as correções todas, né? Então, assim, eu não me acho apto a fazer isso, né? Enquanto ator, né? Eu até postei ali no clube de canais, né? Postei uma self-tape, que agora chama-se de self-tape, né? Que seria um videoteste, que porque me chamaram, porque isso, porque aquilo, embora eu tenha dito, eu estou morando em Florianópolis, eu não estou morando em São Paulo, eu não tenho disponibilidade de ficar ausente aqui de Florianópolis, porque eu tenho problemas particulares de saúde com meu companheiro, eu não posso deixá-lo sozinho, etc e tal, mas o cara insistiu e eu disse, tá bom, vou fazer. Fiz esse self-tape, né? Por exemplo, essa coisa do profissional e não profissional. Eu sou ator desde 1977, foi quando eu comecei. Eu só fui ganhar ou ser chamado de ator profissional em 1992, quando eu consegui receber um registro do sindicato dizendo que eu sou ator profissional. Mudou alguma coisa? Não mudou em nada. Entendeu? A única coisa que mudou quando tinha teste presencial, né? E tem que ter, em São Paulo, tem cachê teste, né? Quem apresentasse o DRT, né, com o número de registro de ator, receberia o cachê teste. Quem não tivesse esse documento não receberia. Aqui em Florianópolis eu nem sei como é que funciona isso, eu nem sei se tem um sindicato de atores. Eu sei que no Rio de Janeiro tem, o valor que eles pagam para cachê teste é diferente do cachê teste de São Paulo e muitas vezes não pagam. E aí vieram agora com essa coisa da self-tape, do videoteste. E a gente não recebe nada por isso, né? Por mais que a gente tente arranjar um cenarinho legal, uma roupa legal, sabe, de acordo com o personagem
e tudo, criar um clima, decorar o texto, a gente não ganha nada, entendeu? E eles pedem o teste para ontem, né? É uma sacanagem que os caras fazem para não estarem pagando esse valor. Existe uma produtora de áudio em São Paulo, para quem eu já fiz alguns trabalhos, e que fiz teste, eu recebi pelos testes, sem precisar provar nada, que eu era ator profissional, e quando fiz trabalho para eles, recebi igualmente, sem precisar estar mostrando o documento ou mandando um, uma foto, né? Não. Assim como para o institucional que eu fiz lá para Goiás, eu recebi o cachê, sabe? Então, assim, sem precisar ficar provando, eu tenho DRT, etc e tal. Então, isso muda de lugar para lugar. Mas o cachê teste é importante, é importantíssimo, só que muita gente não paga o cachê teste, não paga, entende? Então, assim, é a única coisa que muda, gente, né? Para mim, a única coisa que mudou foi isso, né? Ter o registro de ator profissional, porque eu continuei a minha trajetória de ator de antes, só que antes era teatro amador, embora fosse um teatro amador feito com muito profissionalismo, porque as pessoas têm o termo amador, amadorístico, com uma coisa pejorativa. E não, tem muito teatro amador que é muito bom e que dá de mil em teatro dito profissional, sabe? Dá de mil. É impressionante. Então, assim, mas tudo isso eu estou falando por causa dessa questão da mentoria, né? E, assim, a mentoria, um café, uma startup. Gente, eu fiquei encafifado com essa coisa, né? Eu não tenho dinheiro, mas vou fazer vai fazer treino com um mestre e o quê? Em Kenjutsu, né? É um mestre de Aikido. Então, assim, tudo isso, pelo que eu sei, é pago, né? Não é assim de graça, né? Então, assim, o que eu sinto, e eu fiquei encafifado com essa coisa, porque assim, o que que quer de mim, né? O que que está querendo de mim, né? Eu não sei, eu quis compartilhar isso com vocês, porque assim, pô, eu não me furto de compartilhar as coisas, né? Já em várias lives eu já falei muita coisa, já disse muita coisa, já dei um monte de dica, né? Mas eu nunca dei um curso, nunca fui, sabe? Eu não tenho nem a pedagogia, né, para arrumar, fazer um curso, sabe, de narração, né? Eu sou muito espontâneo nas coisas. Uma vez eu fui chamado para dar um curso aqui, quando estava morando em Florianópolis, no Senai, que era de preparação para jovens no mercado de trabalho, faltou professores e eu nunca ganhei tanto na minha vida. E eu fui. Aí me deram as matérias, né, que eu tinha que desenvolver, só que assim, no meu entender, uma coisa está ligada à outra, sabe? Não existe uma divisão, né? E para quem vai entrar no mercado de trabalho, não adianta eu falar lei trabalhista aqui, como se portar, como se vestir, o que que pode fazer, o que que não pode fazer. Gente, eu peguei tudo, botei tudo no liquidificador e transformei numa coisa só, entendeu? Porque senão ficava aquela coisa
pedagógica, né? Plano de aula. A aula de hoje tem o objetivo de... Não. Preparação para o mercado de trabalho está tudo junto e misturado, né? Eu acho que é assim. Eu estou misturado com o Carlos Eduardo Pessoa, com o Carlos Eduardo psicólogo, com o Carlos Eduardo ator, com o Carlos Eduardo narrador, com o Carlos Eduardo tendo uma vida conjugal, tendo amigos. Eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu não sou coisas em separado, né? Sempre tive dificuldade de escrever currículos, né? Porque eu sei fazer tanta coisa eu sei fazer, né? Tanta coisa é possível. Não, mas tu não pode fazer assim, porque essa vaga é para isso, é para isso. Mas e se surge a oportunidade dentro do emprego, sabe, de fazer determinada coisa, de fazer uma edição de vídeo, entende? Eu sei fazer, sabe? Principiante, mas eu sei fazer. Então, por que que eu não vou poder estar colocando dentro das minhas qualificações essa questão, né? Por que que eu não posso estar... Porque eu estou tudo junto e misturado, sempre foi assim. Sempre fui assim, tudo junto e misturado, né? Então, eu não tenho essa capacidade de criar um plano de aula, nunca entendi como se cria um plano de aula, mesmo quando na primeira faculdade que tinha que fazer plano de aula, eu repetia e a professora dizia para mim: Carlos Eduardo, eu não sei o que eu faço contigo. Eu dizia para ela: a senhora me reprova porque enquanto eu não entender como se faz, qual é o processo de um plano de aula, porque para mim não tem diferenciação nenhuma de plano geral e plano específico, porque para mim é a mesma coisa. Entendeu? Porque na minha cabeça a coisa já está pronta. Entendeu? Então, assim, plano geral e plano específico, que material que eu vou usar, sei lá que material que eu vou usar, eu vou na hora, sabe? Eu vou usar isso, vou usar aquilo outro, eu não tenho que estar especificando isso, entende? Então, essas coisas, assim, por isso que eu não segui vida acadêmica, porque tem essas particularidades que eu não fecho com elas, né? Eu não fecho com elas. Então, assim, eu fiquei assim, mentoria, né? Até fui procurar o significado da palavra mentoria, que está tão em voga, porque assim, mentoria, é consultoria, orientação, sabe? Essas coisas assim, sabe? Porque assim, acabam mudando o nome das coisas, coisas que já se fez antes, que já se fazia antes, né? Então, assim, eu juro que eu fiquei encafifado. Eu respondi esse e-mail, né, para esse cara, não tive mais resposta. Eu acho que ele não gostou da minha resposta. Mas eu continuo esperando o café, sabe? De repente, da gente se conhecer e conversar, e aí, conversando, quem sabe eu possa entender melhor o que ele quer. Se ele for criar essa startup literária, se ele for criar esses cursos, essas palestras, isso é ele, né? Se ele me convidar, eu vou. Assim como uma vez eu fui ao Rio de Janeiro dar uma palestra sobre cinema para jovens, né? Jovens de comunidade que estavam começando a fazer cinema, a estudar cinema, a ver cinema, né? Fui levado ao Rio de Janeiro para falar sobre cinema, porque eu tenho um conhecimento de cinema. Ou pelo menos tinha, agora eu estou mais velho, nem me lembro mais das coisas. Mas, pelo menos para aqueles jovens da comunidade, eu tinha o que falar. Falei durante 4 horas sem parar. E aí eles começaram a fazer perguntas e eu respondia, né?
Da mesma forma, quando me perguntam qual microfone usar, né, etc e tal, como é que faz, etc. Começa com o que tem, começa com o que tem, sabe? Começa com o celular, começa com uma câmera que tu tem lá que filma, com a handcam, sabe? Com um microfone de lapela Xing Ling, sabe? Essas coisas assim, começa com o que tem, inventa, tenta, né? E assim, essa coisa do pitaco, né? Até assim, lembrando do 1408, que foi esse trabalho em colaboração com o Jaime, né? Do Domínio Público Audiolivros, ele fez a edição dele. E aí eu perguntei, eu posso fazer uma reedição? Porque na minha cabeça veio uma outra forma de mostrar, né? Sem ferir a edição que ele havia feito, sem macular o original, né? Mas como eu via que poderia ser feito aquilo, né? Aquele trabalho que o Jaime desenvolveu. Então, assim, eu dou pitaco, aí eu vou lá fazendo. Podia ser que não desse certo, aí eu ia pegar e ia deixar como o Jaime tinha colocado, mas como ele me deu a autorização para eu mexer e tudo, então eu mexi, mas não alterei em nada a sequência das coisas. Eu só mexi em cor, mexi e botei filtro de cor, né? E para diferenciar narrador de personagens, sabe? Essas coisas assim, né? São os famosos pitacos que eu costumo dizer que eu dou. Mas mentoria, gente, não. Mentoria, não. Inclusive, vai ser o título desse vídeo. E eu acho que eu já falei demais. Mas eu queria. É que eu fiquei encafifado hoje à tarde. Eu gravei o vídeo. Quando eu fui ver, estava com aquele eco, estava com um som duplo, né? Um som duplo. E aí eu achei super estranho e não consegui tirar esse som duplo, né? E aí, então, estou refazendo. Infelizmente, não. Aquelas coisas, a gente acaba perdendo a espontaneidade da primeira vez, né? Mas eu pude falar mais um pouco mais. Então, assim, eu não sou escritor, gente. Eu não posso dar mentoria, consultoria, orientação, sabe? Eu não sou escritor. Eu posso dar pitaco, tá? E eu acho que esse tipo de trabalho é um trabalho que é difícil, sabe? É como fazer uma curadoria, sabe? Como quando eu tinha a Raro Efeito aqui, que vinha lá o pessoal do Centro Integrado de Cultura e me pedia para escolher os filmes porque o cara queria fazer uma mostra sobre Lars von Trier e quais os filmes que tinha do Lars von Trier, e eu dizia, procura, né? Ah, não, mas tu já sabe, tu sabe o que eu quero, né, etc. Eu não sei sobre o que tu quer falar, ou do Hitchcock, ou o Chaplin, qual é a fase, sabe, essas coisas todas, e acabavam deixando na minha mão. E eu não recebia nada por isso. Então, assim, eu acabava fazendo a curadoria das mostras e não recebia nada, 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 nada. Quem recebia era o cara que era responsável pelo setor de cultura do Centro Integrado de Cultura. Só que fazer esse tipo de coisa é um trabalho, porque tu tem que parar, tu tem que pensar, tu tem que olhar na prateleira, tu tem que saber períodos, né? Assim como de literatura, tu tem que saber de períodos de literatura, seja ela nacional, seja ela estrangeira, seja de filme nacional, seja de filme estrangeiro, seja Hollywood, seja francês, seja alemão, seja japonês. A gente tem que saber esses períodos, né?
para poder saber assim o que eu quero falar, o que filme que eu quero mostrar, né? Então isso é energia mental que a gente precisa gastar, né? E eu acho que esse tipo de coisa, né? Então tem que ser paga. Então eu prefiro fazer desse jeito, assim, desse jeito que eu faço, espontâneo, sabe? De compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês, né? E poder responder as perguntas de vocês e dentro da minha experiência, dentro do meu repertório, dentro das coisas que eu vivenciei, das coisas que eu fiz na minha vida, né? Das oportunidades que eu tive, das oportunidades que eu não tive, das expectativas que eu criei e que não foram sanadas, que não foram supridas, das promessas que eu tive e que não se realizaram, sabe? Das pessoas, várias pessoas, assim, eu quero que tu leia esse livro, quanto que tu cobra, e eu dou o valor, e a pessoa nem retorna, entendeu? Porque acha que é assim, é uma coisa que se faz, né? Que é tranquilo, que é fácil, porque ele é narrador, porque ele é ator, então é fácil para ele. Não, não é, porque tem todo um trabalho de edição, além da narração, né, da criação dos personagens, depois tem todo um trabalho de edição final, de corte, de tudo mais. Então, assim, é um trabalhão. Então, assim, muitas vezes eu prefiro fazer desse jeito que eu faço, que é, de vez em quando, pegar um conto, ler um conto, né? Que eu gosto, que eu gostei, que eu curti e que acho que vai agradar a vocês, ler um Caio Fernando Abreu, um Guy de Maupassant, uma Lia Luft, uma Clarice, uma Silvia Reis, sabe? Coisas que eu gosto, que eu curto, né? Um Breno Ascioli, que eu acabei descobrindo, um Tolstói, um Dostoiévski da vida, sabe? Que eu não ganho nada. Eu faço pelo meu bel prazer, porque eu tenho tesão em fazer e trazer isso por vocês, né? E que acabo ganhando por likes, por comentários, né? Por valeu demais, por stickers, por Pix que vocês me mandam, né? Então eu prefiro assim, né? Prefiro assim e do que botar um preço em alguma coisa que a pessoa vai dizer, nossa, que caro, porque acha que é fácil, que é tranquilo, e não é, porque a gente tem que parar, tem que pensar, tem que raciocinar, né, no que vai estar passando, no que vai estar fazendo, ou quando um trabalho é pago, que a gente tem aquele compromisso de estar fazendo o melhor para agradar a si e agradar a quem está pagando, né? Porque quem está pagando é que manda, né? Então é isso, gente. Eu quis compartilhar isso com vocês. Eu achei estranho, muito estranho isso. E eu fiquei sem entender, porque ele não tinha falado nada antes. Ele veio falar isso nesse e-mail, nesse último e-mail que eu recebi no dia primeiro. O primeiro foi falando que estava por aqui, que ficaria aqui até tal época, e que gostaria de me conhecer, de tomar um café e tal. Depois o segundo falando foi do som do audiobook, que no Deezer estava muito baixo, que a trilha sonora estava atrapalhando, e que para mim estava normal, né? Mas de repente pode ser que não esteja para os outros, é verdade, mas ninguém tinha reclamado até então. E
E como era uma coisa também que já tinha sido feito há muito tempo, eu já nem tenho mais o arquivo, teria que estar renarrando, né, refazendo e tudo. Então, assim, deixa assim, tá lá, né? Tá lá. E se eu ainda tivesse o projeto, né, poderia estar rearranjando esse som, né, diminuindo o volume da trilha que eu botei de fundo, aumentando a minha narração, o volume da narração, mas não tenho, porque já foi, faz muito tempo mesmo, né? Foi um dos primeiros audiobooks que eu fiz. E que estava perdido e que de repente quando eu veio de volta já estava pronto, não tinha mais como eu mexer, porque ele estava pronto, um arquivo só. Então é isso, gente. Nossa, como eu falei, agora eu falei bastante, né? Antes eu tinha falado só 12 minutos, agora eu falei bastante, tá? Então assim, compartilhar com vocês, só para, quem sabe, saber o que vocês acharam disso que eu falei, disso que aconteceu. Eu não estou citando o nome, eu citei a situação, mas assim, eu realmente fiquei. Qual que é? Né? Qual que é? Queria entender. Eu fiquei realmente sem entender. De alguma forma eu entendo, mas são suposições. E eu prefiro não falar essas suposições. Eu prefiro não dizer essas suposições porque eu posso estar completamente errado, né? Então, mas de repente, quem sabe depois nos comentários de vocês possam me dizer alguma coisa, tá bom? Eu vou terminando por aqui, né? Eu vou ajeitar esse vídeo, vou fazer a ediçãozinha dele, só início e fim, e vou subir para o YouTube e sem ser estreia, sem ser nada, vai estar lá para vocês ouvirem, verem, né? Porque assim, eu estava lendo as coisas, eu nem estava me olhando aqui na tela, entendeu? Agora eu fechei e agora eu estou aqui me olhando na tela, olhando na câmera, olhando para vocês, tá? E o título vai ser Mentoria? Não, tá bom? Beijo do tio Carlão. Vocês tenham um ótimo final de semana, sabe? Que tudo esteja bem, de saúde, que o coração esteja bem, que os amores estejam bem, divirtam-se, curtam, aproveitem, se forem viajar, cuidado no trânsito, né? Para a praia, cuidado na praia, o mar sempre é perigoso, tá? Então, mais uma vez, beijo do tio Carlão, até a próxima, ao infinito e além, e vamos em frente que atrás vem gente. Fui!